Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass Interpretando o Campo Visual. Eu me chamo Samantha Vasques, sou oftalmologista especialista em glaucoma e desde 2015 eu venho me dedicando a ensinar colegas a ganharem segurança na interpretação de exames que são fundamentais na nossa prática clínica. E nessa aula eu vou te mostrar o caminho prático para você interpretar o campo visual com segurança e oferecer o melhor para os seus pacientes. Eu sei que para muitos o campo visual ainda é um exame cercado de dúvidas. Será que o resultado é confiável? Como faço a interpretação do exame? Será que aquele defeito é real ou é um artefato? Será que o paciente progrediu mesmo ou é só uma flutuação? Hoje você vai dar um passo comigo para acabar de vez com essas inseguranças. Aqui nesta aula eu vou te mostrar a lógica que eu aplico todos os dias no meu consultório para interpretar o campo visual com clareza. Com esse método você vai conseguir validar se o exame é confiável, identificar padrões típicos de alteração, diferenciar defeitos glaucomatosos de não glaucomatosos e principalmente usar o resultado para guiar a sua conduta clínica sem depender apenas do laudo. E não importa se você atende em grandes centros com acesso a todos os exames ou em cidades menores com poucos recursos, o campo visual ele é universal e quando bem interpretado é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para enxergar de fato o impacto funcional da doença na vida do nosso paciente. Eu entendo perfeitamente como a nossa rotina é corrida e como nem sempre sobra tempo para se atualizar. Por isso, essa Masterclass foi pensada para ser objetiva, prática e direto ao ponto. Nada de teoria solta ou índices inúteis. O que eu vou te mostrar aqui é aplicável imediatamente na sua rotina clínica, seja qual for o cenário em que você atua. Então se prepara porque a partir de agora você vai aprender a olhar para um campo visual de forma totalmente diferente, clara, estruturada e segura. E você não precisa acreditar só no que eu estou dizendo. Muitos dos meus alunos já estiveram exatamente na sua posição, participando de uma aula como essa, cheios de dúvidas, inseguros com o campo visual e terminaram a aula olhando para o exame de uma forma totalmente diferente, com clareza, confiança e segurança para aplicar no seu consultório. Olha só o que eles mesmos falam. São colegas oftalmologistas como você que também participaram de um evento igual a esse que você está acompanhando agora. Então fica comigo até o final, porque hoje você também vai sair daqui sabendo o caminho prático para interpretar o campo visual com segurança e usar esse exame como ele realmente deve ser usado, como uma ferramenta decisiva na sua prática clínica. Eu sou um pouco como você. No início, tudo que eu queria era conseguir olhar para um campo visual e ter clareza na interpretação. Eu só queria bater o olho naquele exame e saber se aquilo fazia sentido ou não, sem ficar perdida em índices ou dependendo do laudo e do aparelho. De onde eu vim? Eu fiz residência em um grande serviço aqui no Rio de Janeiro, o Instituto Benjamin Constant, que é referência em reabilitação visual. Eu tive acesso a muitos casos graves de perda visual e ali eu entendi a importância do campo visual como um exame central na nossa prática. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma frustração enorme. A residência ela não me deu segurança para interpretar o exame. E o meu desejo era simples, eu queria ter confiança, queria olhar para um campo visual e conseguir diferenciar o que era real de artefato, saber identificar uma progressão, entender se a alteração era glaucomatosa, neurológica ou só uma flutuação. Eu queria parar de perder tempo tentando adivinhar o que cada índice significava e ter uma linha de raciocínio clara. Só que naturalmente eu sentia dificuldade, eu olhava para aqueles gráficos, via um escotoma aqui, outro ali e ficava sem saber se aquilo era mesmo importante. Muitas vezes eu me apoiava só nos índices automáticos porque não confiava no meu olhar. Outras vezes eu pegava exames inconsistentes e ficava perdida, sem critério para saber se valia a pena ou não confiar. E isso me gerava insegurança na conduta com os pacientes.
Foi então que eu percebi que o problema não era falta de informação. Informação tinha demais, tinha livro, artigo, curso. O problema era a forma como isso chegava, sempre sem conexão com a prática, sem mostrar como usar o exame de verdade no consultório. E foi nesse ponto que eu encontrei uma maneira de mudar. Eu comecei a organizar o meu raciocínio em torno de um método. Eu tirei tudo que era excesso, deixei de lado índices que não mudam conduta e foquei apenas no que realmente faz diferença na hora de interpretar. Estruturei um passo a passo simples, prático e aplicável que me deu clareza para olhar para qualquer campo visual e chegar a uma conclusão segura. Agora eu estou dividindo isso com você porque eu sei que você também passa pelas mesmas inseguranças que eu já vivi. Porque eu sei como é abrir um campo visual e pensar, e agora? E porque eu acredito que quanto mais oftalmologistas dominarem esse exame, mais pacientes terão diagnósticos certos, progressão identificada no tempo certo e tratamentos bem conduzidos. O que eu vou te mostrar é exatamente esse caminho prático que transformou a minha forma de enxergar o campo visual. Quando você recebe um exame de campo visual, existe o jeito certo de interpretar esse exame e existe o jeito errado. Mas o pior de tudo é que muitos colegas usam o campo visual do jeito errado, achando que estão fazendo o certo. Esse é o erro mais perigoso, porque você acha que está fazendo o melhor para o paciente, mas na verdade não está. Vamos começar então essa parte da aula conhecendo algum dos erros relacionados ao campo visual que você pode estar cometendo sem perceber. Se já passou pela sua cabeça que você não precisa de campo visual para um paciente porque ele já te trouxe um OCT normal, isso é um grande erro. Quando você faz isso, você está se apegando só à estrutura e ignorando a função. O oftalmo olha o OCT, vê que a espessura da camada de fibras nervosas está ali dentro da normalidade e conclui que está tudo bem. Mas ele esquece de olhar se o paciente enxerga bem, como está a função visual desse doente. Se está perdendo campo, se tem escotoma, se está progredindo. Na prática, você não avalia bem o campo visual, você toma a decisão terapêutica baseada em um gráfico, não pela história completa que aquele olho te conta. Vamos ver um exemplo prático disso. Olha esse OCT aqui, todo verde, todo bonito, né? A camada de fibras nervosas está toda dentro do normal. Mas será que está mesmo tudo bem com essa paciente? Vamos ver o campo visual dela. No campo visual, ela tem um escotoma de formato arqueado superior, localizado dentro dos 10 graus centrais da visão e margeando a fixação, ou seja, um escotoma que é uma ameaça importante à visão e a qualidade de vida dessa paciente. E aí você deve estar pensando, Samantha, mas o OCT é mais confiável, esse defeito de campo deve ser falso, por baixa confiabilidade de exame. Será mesmo? Vamos ver a retinografia dessa paciente. Olha só esse sinal de Reuter inferior e também esse note temporal inferior. A região temporal inferior corresponde justamente ao feixe de fibras que vem da mácula superior, onde está o defeito de campo dessa paciente. Se você olha só o OCT e não enxerga o quadro clínico do doente como um todo, esse diagnóstico passa batido. E qual a diferença entre a informação do OCT e do campo visual? O OCT, ele mostra o nervo. O campo visual, ele mostra o que o paciente está enxergando, simples assim. Então, o OCT, ele é um exame estrutural. Ele te mostra o dano na camada de fibras nervosas e na camada de células ganglionares. Já o campo visual, ele é funcional, ele mostra o reflexo desse dano na visão do paciente e o impacto disso na qualidade de vida, que é sempre o nosso objetivo principal. Eu sei que você deve estar aí pensando, Samantha, mas o campo visual é muito subjetivo, para a maioria dos casos eu ainda prefiro confiar no OCT, que mostra os dados reais do paciente. Já que você quer dados objetivos, vamos analisar o que os estudos dizem. Então, inclusive eu palestrei sobre esse tema em um congresso da SBO. Quem é melhor para detectar glaucoma, campo ou OCT? Quando a gente quer saber se um exame é bom, nós usamos a área sob a curva ROC,
ela é medida em valores de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais preciso é aquele exame. O campo visual tem área sob a curva ROC em torno de 0,76. O OCT, nos seus mais variados parâmetros, ele tem uma média de 0,67 de área sob a curva. Ou seja, isoladamente, o campo visual é melhor que o OCT para detectar glaucoma. É claro, desde que você saiba usar o campo visual do jeito certo. Agora, olha que interessante, quando nós juntamos a informação dos dois exames, a nossa capacidade de diagnóstico sobe para em torno de 0,85, mostrando que é essencial termos a combinação das informações do campo visual e do OCT. Então, o campo visual continua sim sendo importante, mesmo com o avanço do OCT, porque é só ele que vai te dizer como o paciente está vendo ou não está vendo. A gente não trata OCT, a gente trata pessoas, a gente trata visão. O campo visual ainda é o principal exame para detectar a progressão funcional, para avaliar o impacto na qualidade de vida e para tomar decisões terapêuticas com segurança. E o campo visual consegue mostrar algumas coisas que o OCT não consegue mostrar também. O campo visual te permite diferenciar o padrão de perda visual neurológica do padrão clássico do glaucoma. O impacto real na vida do paciente, se ele está tropeçando, se ele está batendo o carro, se não está lendo a legenda na novela. Também é através do campo visual que nós fazemos o estadiamento do glaucoma. Nenhum outro exame vai te dizer se o glaucoma do seu paciente é leve, moderado ou avançado, e isso tem influência direta na sua conduta. Você também só vai saber pelo campo visual se a perda em questão compromete a região central da visão do paciente com risco de perda de acuidade visual. O OCT, ele simplesmente não consegue te mostrar isso. E se você baseia sua conduta só nele, você corre risco de errar e feio. E se você deixar de pedir o campo visual, então, o que pode acontecer com o diagnóstico do seu paciente é que você pode errar para menos ou para mais. Errar para menos é você não diagnosticar um glaucoma porque o OCT está normal, é o que acontece na Green Disease do OCT. Errar para mais é você indicar um tratamento ou até mesmo uma cirurgia para um paciente que não tem glaucoma, mas tem um OCT alterado por artefato, por miopia ou mesmo por variação anatômica. E talvez ainda pior, você pode não detectar progressão, porque tem paciente que vai piorando o campo visual com OCT estável. Isso é clássico dos casos mais avançados de glaucoma, muito mais comum do que parece, inclusive. E se você não tem o campo, você não vê. Eu já tive paciente que chegou para mim com 5 anos de progressão nítida no campo visual, com um glaucoma avançado nos 2 olhos, e que falaram para ele que ele não precisava operar porque o OCT estava estável. Só que os OCTs dele estavam todos no flor, ou seja, não tinha como piorar mais do que já tinha piorado. Por isso, eu nunca deixo de pedir o campo visual, mesmo em casos leves, mesmo com um OCT ótimo. Porque é o campo visual que vai me dizer se aquele olho está indo bem ou não. É com ele que eu detecto progressão, que eu mudo o tratamento, que eu escolho a melhor opção terapêutica. E o campo visual, ele me dá segurança clínica real. Continuando então com o jeito errado de interpretar o campo visual, eu vou te falar agora sobre um dos erros mais comuns que eu vejo os oftalmologistas cometerem, que é começar a analisar o exame vendo os índices de confiabilidade. Os índices de confiabilidade, eles são dados do campo visual que tentam te mostrar o quanto o paciente cooperou durante o exame. Eles são falso positivo, falso negativo e perda de fixação. Eles são sim índices importantes, mas eles não são absolutos. Eles não podem ser a primeira coisa que você olha no exame. Porque quando você começa olhando o índice de confiabilidade, você já analisa o exame com o pé atrás. Você começa a leitura já desacreditando do resultado. E aí, quando você desacredita, você deixa de ver os sinais mais sutis de alterações mais iniciais e também menospreza alterações mais importantes nos casos mais avançados.
Por exemplo, olha esse exame aqui e já logo vê que ele tem índices de confiabilidade ruins, tem perda de fixação, falso positivo, falso negativo consideráveis. Corre o risco de você nem olhar os gráficos desse exame. E mesmo se você olhar, você vai pensar, poxa, uma operaçãozinha de nada aqui, eu não vou valorizar isso não, porque isso é baixa confiabilidade. Quando, na verdade, isso aqui é um típico degrau nasal de glaucoma e corresponde perfeitamente com a clínica desse paciente. Você perde informação clínica valiosa, ignora padrões visuais que são sim patológicos e você pode até descartar um exame que estava mostrando uma progressão. Você joga fora um exame que poderia estar te mostrando um escotoma novo, um aprofundamento de defeito, um comprometimento central ou sinais precoces de progressão. Só porque apareceu lá um falso positivo 33%, ou então perda de fixação 25%. Aí você ignora os sinais clínicos, ignora o padrão, ignora a história. Mas só nota aí, se o paciente realmente não colabora, vale a pena insistir? Essa é uma dúvida real e eu entendo. Tem paciente que realmente tem dificuldade com o exame, mas eu sempre digo, o campo visual ele é um exame de curva de aprendizado. Você tem que treinar o paciente, educar, repetir e nunca desistir logo de cara. Às vezes o segundo exame ele já vem melhor, às vezes o paciente só vai entender na terceira tentativa, mas você não pode abandonar o campo visual só porque ele foi ruim na primeira vez. Quer dizer então que os índices de confiabilidade não servem para nada? Servem, mas eles servem mais no final dessa análise. Eles são um critério de apoio, não de exclusão. Depois que você interpretou todo o exame, viu o padrão do defeito, verificou a reprodutibilidade daquele achado, aí sim você pode usar os índices para pensar. Ok, tem aqui uma perda, mas ela não faz sentido com o nervo, não tem correlação com a clínica do paciente e o índice de confiabilidade não está bom. Vamos repetir o exame então? Mas nunca começa pelo índice de confiabilidade, porque senão você vai deixar de ver a operação que está assim na sua frente. Como que eu cheguei nessa conclusão? Foi errando mesmo. Lá atrás, ainda na residência, eu fazia isso, eu olhava logo os índices. Afinal, é assim que a gente aprende nos livros, não é? Se estava com falso positivo alto, eu já escrevia no prontuário, não confiável e seguia a vida. Até o dia que um paciente progrediu e eu não vi, precisou um staff me mostrar que o defeito já estava lá, inclusive no exame anterior, claríssimo, só que eu tinha descartado o exame. Depois disso, eu nunca mais cometi esse erro. Hoje eu ensino para os meus alunos. Começa pelo exame, começa pela visão do paciente. Deixa os índices de confiabilidade para o final da sua análise. Índice de confiabilidade é que nem legenda de filme, ajuda, mas não pode ser o que guia a sua interpretação sem a imagem. Se você começar por ele, você se fecha para ver o que realmente importa. Campo visual é olho clínico, é padrão, é coerência com a história. Não é um número, não é um percentual, é a visão. E a gente trata a visão, não estatística do aparelho. Seguindo com um jeito errado de interpretar o campo visual, uma das coisas que mais atrasa a segurança clínica no diagnóstico do glaucoma e também das outras patologias que afetam o campo visual é o seguinte: o oftalmologista olha um campo visual e acha que entendeu tudo só porque viu o VFI e o MD. E aí ele toma uma decisão com base em um índice isolado, sem nem olhar o que os outros gráficos estão dizendo. Ou então olha só para o gráfico corrigido, já já eu vou te ensinar qual que é ele, e aí acha que o gráfico corrigido, o aparelho já fez todo o trabalho de interpretação para você, e você ignora as informações importantes dos outros gráficos. E tem até oftalmo que olha todos os gráficos, mas passando o olho perdido, sem ter uma ordem lógica e sem saber qual informação deve extrair de cada um dos gráficos. O campo visual ele tem 6 gráficos diferentes e cada um deles foi criado para responder uma pergunta clínica específica. Não existe gráfico redundante. Se você ignora um deles, você perde uma parte importante da história.
E quando você não entende o que cada gráfico está te mostrando, você começa a cometer erros que se acumulam. Você pode errar o diagnóstico, não detectar a progressão ou até indicar uma cirurgia quando o paciente não precisava. Eu vou te explicar agora todos esses 6 gráficos e eu já sei que vai ter gente reclamando, porque ela só mostrou no Humphrey e no Octopus. Gente, parem de arrumar problema onde não tem. Todos os aparelhos de campo visual, eles dão exatamente os mesmos gráficos. Se você está com um iTech, com um aparelho de realidade virtual, um Optopol, não faz diferença. Em todos os aparelhos sempre tem esses mesmos 6 gráficos, então vamos lá. O primeiro gráfico é o gráfico de dados brutos do exame. Ele mostra exatamente o que o paciente enxergou, a sensibilidade em cada ponto do exame. E ele mostra isso de 2 maneiras. Um gráfico com a sensibilidade em decibéis de cada ponto e um gráfico com uma escala de cor. Mais claro, viu mais escuro, viu menos. Esse gráfico ele é bom para a gente ter uma noção geral do exame, mas a gente precisa lembrar que o campo visual ele é um exame comparativo. Nós comparamos a visão do nosso paciente com a população saudável. Para ver essa comparação, nós vamos passar para o próximo gráfico. Esses gráficos se chamam desvio total ou total deviation. O que esse gráfico faz? Ele pega quanto o paciente viu e compara com a média da população saudável da mesma idade que ele e diz quanto faltou para o nosso paciente enxergar. E de novo ele diz isso para a gente de 2 maneiras. Em cima ele diz em decibéis. Então se um ponto nesse gráfico tem uma medida de 5 decibéis, isso quer dizer que o paciente vê 5 decibéis a menos que a média naquele ponto. Já o gráfico de baixo, ele vai representar isso em percentil, dizendo a probabilidade disso ser patológico. Seguindo o nosso exemplo, perder 5 decibéis nesse ponto tem grande chance de ser patológico ou pode ser só uma variação da normalidade? Quanto mais escuro é o quadradinho, maior é a probabilidade de ser patológico. Os próximos gráficos são chamados de desvio padrão, ou modelo de desvio, ou pattern deviation. Esses gráficos são baseados no desvio total. O objetivo deles é retirar a influência da perda difusa e ressaltar as perdas localizadas. Exemplo, se no desvio total você tem em todo o campo visual um paciente que tem uma perda de 5 decibéis e em uma região específica você tem pontos de perda de 15 decibéis. No desvio padrão, o que ele vai fazer é então descontar 5 decibéis de todos os pontos. Então o campo vai aparecer mais limpo e com uma região localizada de perda de 10 decibéis. Mas é importante você entender que isso não é a visão real do seu paciente. Isso é uma ajudinha que o aparelho te dá para detectar as perdas localizadas com maior facilidade. Por fim, vem os famosos índices globais, MD, PSD e VFI, são os mais usados e os mais mal interpretados. O MD ele pode piorar por uma catarata nova, o VFI ele pode também apresentar flutuações e o PSD ele pode normalizar quando o campo já está todo comprometido. Eles servem como resumo, mas só depois que você entendeu o resto, eles não servem para você tomar decisões sozinhos. Então, cada gráfico do campo visual é uma peça do quebra-cabeça. Se você ignora uma das peças, você não vê o quadro completo. E se você não vê o quadro completo, você erra. E mais do que isso, quando você vai montar o quebra-cabeça, você precisa saber a ordem lógica de qual a próxima peça procurar. Se você está com uma peça que é uma flor, você vai procurar uma folha para botar do lado. No exame, você também precisa saber, quando você vê uma informação, qual informação você vai buscar na sequência para complementar. Exemplo, esse paciente tem um escotoma paracentral no desvio total. Agora eu vou para o gráfico de decibéis para saber se a margem desse defeito é suave como no glaucoma ou abrupta como numa cicatriz de corioretinite. Campo visual não é só um laudo, é a conversa entre o quadro do paciente e o seu raciocínio clínico.
Se você não entende a linguagem de cada gráfico, você vai interpretar errado. E quem paga o preço por isso é o paciente. Mas não é só isso que os oftalmos erram, não. Tem outro erro ainda que é muito frequente. Um dos maiores riscos quando você está investigando um diagnóstico que depende do campo visual é quando você não sabe quais alterações de campo visual você deve realmente valorizar. Porque o campo ele vem cheio de dados, cheio de pontos pretos, cheio de probabilidades, números, desvios. E se você não tem um critério muito claro, você começa a dar peso demais para o que não tem importância e peso de menos para o que é um sinal real de progressão. E vamos ser realistas, nem mesmo a literatura tem critérios muito claros do que deve ou não ser valorizado no campo visual. O campo visual, por definição, ele tem ruído, o paciente pisca, perde fixação, se distrai, aperta o botão fora de hora, tem dia que está mais cansado, então a gente espera variação entre um exame e outro. Isso não é doença, isso é o comportamento natural do teste. Todos os nossos testes têm uma variabilidade interexame. Só que se você não entende isso, você começa a valorizar a alteração pequena, isolada, que não repete e já marca como progressão. Ou então você faz o contrário, você vê uma piora nítida no padrão e ignora achando que é só uma flutuação. E é exatamente aí que mora o erro. O que você precisa aprender é a valorizar no campo visual aquilo que tem coerência clínica. Então você precisa olhar se o defeito tem padrão de alguma patologia, por exemplo, um defeito com padrão glaucomatoso, como escotoma arqueado, degrau nasal, um campo tubular, um defeito com padrão neurológico, como uma hemenopsia, um defeito com padrão retiniano, como um escotoma central. Olhar também se o defeito se repete em exames consecutivos, se ele é reprodutível. Se ele corresponde aos achados do exame de fundo de olho ou a alguma alteração de OCT e principalmente se ele tem impacto funcional para o paciente. Por outro lado, o que você não deve valorizar? Pontos isolados que surgem e desaparecem, que não são reprodutíveis. Pequenas variações no MD ou no VFI sem mudança do padrão do defeito. Alterações em campos muito ruins de confiabilidade sem um padrão definido de defeito. Escotomas que não seguem o padrão típico daquela doença que está sendo investigada. Escotomas com baixa probabilidade de serem patológicos. Valorizar o que não tem relevância te leva a dois caminhos perigosos. Ou você trata ou opera um paciente sem necessidade, ou você relaxa quando deveria estar intervindo. Eu vejo muito isso em casos em que o campo visual detecta um escotoma inespecífico que não tem nenhuma relação com a clínica do paciente, mas porque está sendo feita uma investigação de glaucoma, o oftalmo acha que qualquer coisa que aparece no campo visual já fecha um diagnóstico. Não é um número ou um quadradinho que vai te dar a resposta, é a interpretação clínica do padrão. E aproveitando que nós estamos falando de padrões clínicos das alterações do campo visual, tem um erro que eu vejo com muita frequência no consultório e que é gravíssimo, que é confundir glaucoma com outras neuropatias. E isso é muito grave, já que algumas dessas neuropatias podem até mesmo colocar em risco a vida do nosso paciente. Eu já perdi a conta de quantos pacientes chegaram para mim com o diagnóstico de glaucoma, mas na verdade tinham tumor de hipófise, esclerose múltipla, hipoplasia de nervo óptico, tumor de órbita. E se você já acha difícil diferenciar, imagine eu te falar que eu tenho paciente que teve tumor de hipófise e tem glaucoma também. Você precisa ter um olho muito bem treinado para saber o que é uma alteração de glaucoma, o que é uma alteração neurológica e o que é um artefato que você não deve nem mesmo valorizar naquele exame. O segredo está em você ter atenção cuidadosa ao padrão do defeito, sua localização e sua simetria.
No glaucoma, os defeitos campimétricos eles costumam respeitar a disposição das fibras nervosas na retina. Então, eles se apresentam como escotomas arqueados, de início nasal, respeitando a linha média horizontal e frequentemente assimétricos entre os dois olhos. Já nas neuropatias de origem neurológica, os defeitos tendem a respeitar a linha vertical do campo visual, com perdas predominantemente temporais ou então homônimas. Esse é um dos padrões mais comuns, mas dentro das doenças neurológicas e neurooftalmológicas também, nós podemos ter diferentes padrões de doença. Outro ponto importante é que enquanto no glaucoma o campo visual evolui de maneira lenta, progressiva, em neuropatias compressivas ou inflamatórias, a evolução pode ser mais rápida ou associada a outros sintomas, como baixa acuidade visual e alterações pupilares também. Por isso, a interpretação isolada do campo visual, ela nunca deve ser suficiente para estabelecer o diagnóstico. A correlação com a clínica é fundamental. E é aí que entra o raciocínio que eu ensino. Você não interpreta campo visual com base só em dados isolados. Você interpreta com base na coerência da história funcional daquele olho. Tem coisa que parece alteração, mas não é. Tem coisa que parece artefato, mas é progressão real. E é exatamente por isso que você tem que aprender a julgar quais alterações merecem ser levadas a sério e quais não. Quem não aprende isso vai viver trocando tratamento sem necessidade ou deixando o paciente progredir sem perceber. E no fim, o paciente é quem sofre as consequências, ou porque ficou cego, ou porque teve a vida inteira impactada por um tratamento excessivo que não era necessário. Qual que é, então, o jeito certo de a gente analisar o campo visual? Uma das maiores dificuldades que eu vejo entre os oftalmologistas, mesmo os que atendem bastante glaucoma, é a sensação de que não dominam o campo visual como deveriam. Eles até pedem o exame, até olham os gráficos, mas sentem que não sabem o que aquele exame está dizendo de verdade sobre o paciente. E quando falta essa base, surge aquela dúvida clássica. Será que eu preciso repetir esse campo agora ou eu posso esperar um pouco? Essa dúvida aparece porque o médico não tem segurança na lógica por trás do exame. Ele vê o gráfico, mas ele não sabe o que aquilo significa na prática clínica real. É por isso que eu insisto tanto, você precisa decodificar o campo visual. Não é decorar padrão, não é decorar nome de gráfico, é entender a lógica clínica do exame. Esse é o jeito certo de interpretar. Quando você decodifica o campo visual, você entende como o paciente enxerga na vida real. Você consegue olhar para aquele exame e dizer, esse paciente está tropeçando, esse não pode mais dirigir, essa perda aqui está impactando a leitura dele. Ou então, essa alteração aqui ainda é muito leve, não tem impacto funcional. Esse é o maior benefício de dominar o campo visual. Você para de tratar um laudo e passa a tratar uma visão. Você olha o exame e entende a visão do paciente como um todo. O que os livros muitas vezes ensinam é o seguinte: PSD alterada é perda localizada. VFI é um número que reflete a função visual do paciente. Se o falso negativo é alto, repete o exame. Só que isso não resolve nada, porque essa conduta é genérica, padronizada, não é feita para a prática clínica com um paciente na sua frente. Cada paciente tem uma história diferente, um histórico visual, um perfil de risco, um nível de adesão terapêutica, um tipo de perda. E se você não entende como interpretar o campo dentro desse contexto, você fica refém do protocolo do livro e continua inseguro. Então, decodificar o exame, ter uma base sólida, um raciocínio clínico, você precisa disso para saber quando vale repetir o campo logo, quando pode esperar, quando está progredindo de verdade, quando a alteração é só um artefato, quando vale a pena mudar o tratamento, quando é interessante uma complementação com o campo 10-2, quando aquele exame deve te fazer pensar em um diagnóstico diferencial e, principalmente, quando o paciente está perdendo qualidade de vida, mesmo com um exame que parece inocente.
Esse é o tipo de leitura que nenhum índice te entrega sozinho, nenhum laudo vem com isso pronto. Você precisa formar esse olhar clínico e ele não vem de decorar o que está no rodapé do campo visual. Ele vem de aprender o método certo voltado para a prática, para entender o que realmente importa no dia a dia do consultório. Então, se você ainda sente que não sabe quando repetir o campo, que não sabe o que priorizar, que fica na dúvida se aquela alteração vale ou não uma conduta, não é porque o campo é confuso, é porque faltou alguém te mostrar a lógica por trás dele. Quando você aprende isso, você vê com clareza, você lê o exame com segurança. E mais importante, você entende como está a visão do paciente, não só o nervo, mas também a visão e a qualidade de vida dele. O segundo ponto para você acertar na interpretação do campo visual é seguir a sequência certa dos gráficos. Quando eu recebo um campo visual, eu não olho cada gráfico isoladamente como se fossem peças soltas. Eu sigo uma ordem, porque essa sequência é que me dá clareza para entender a história daquele paciente. Cada gráfico traz uma pista diferente, mas se a gente se perde e foca só em um deles, corre o risco de interpretar errado o exame. Então eu costumo dizer que é como se o campo visual estivesse conversando com você. Ele vai te contar o que está acontecendo, mas você precisa saber ouvir na ordem certa. Esse método você não vai encontrar em nenhum livro, ele nasceu justamente da minha necessidade prática, porque eu atendo só pacientes com glaucoma e eu recebo pacientes que às vezes têm 10, 15 anos de acompanhamento e eles chegam para mim no consultório com aquela pilha dessa altura assim de exames acumulados. E aí o que eu ia fazer? Olhar só o último e ignorar os antigos? Se eu fizesse isso, eu ia perder dados muito importantes de como foi a progressão da doença no passado, a que velocidade esse paciente progride, qual a melhor pio-alvo para ele. Ou então eu ia precisar ter uma consulta de 3 horas de duração para conseguir avaliar esse paciente e ainda olhar um por um todos aqueles exames sem um método específico perdido. Se eu não tivesse um raciocínio organizado, eu não conseguiria identificar com segurança se aquele paciente estava progredindo ou não. Então hoje, sempre que eu ensino essa sequência para os colegas, eu reforço. Não é só decorar gráfico por gráfico, é entender o que cada um significa dentro do conjunto, para chegar numa conclusão rápida, segura e principalmente reprodutível no seu dia a dia. Quando a gente entende a ordem certa de olhar os gráficos do campo visual, tudo muda. Primeiro porque dá segurança diagnóstica, você não fica mais naquele risco de se apegar a um gráfico só e tirar uma conclusão errada. Seguindo a sequência, você sabe exatamente o que observar em cada etapa e isso evita erros graves. Depois vem a questão da eficiência no consultório. Se você segue o passo a passo, você não perde tempo indo e voltando, tentando encaixar as informações. É direto, objetivo. Você olha e entende e segue adiante. E isso agiliza muito a consulta. Outra vantagem enorme é o cuidado com o paciente, porque quando você interpreta certo, você toma decisões baseadas em dados confiáveis. E isso faz diferença no resultado do tratamento. Além do que o paciente percebe, né, quando você domina o exame e ele sai muito mais confiante. E por fim, tem uma questão de autonomia também. Você não fica dependendo de laudo, que nem sempre é bem feito, que muitas vezes erra, nem precisa esperar a opinião de um outro colega para validar o que você já está vendo. É você, o exame e a história clínica do paciente. Ou seja, quando você segue essa sequência, o campo visual deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e vira uma ferramenta poderosa na sua mão. Muitas vezes o campo visual mostra uma mancha escura, um defeito aparente, e a primeira reação é pensar, pronto, doença avançando. Só que nem sempre é verdade, pode ser simplesmente um erro de exame, o paciente piscou, se distraiu, ou mesmo uma flutuação natural daquela doença. E é aí que entra a importância de seguir a sequência correta, porque se você não faz isso, corre 2 riscos sérios. Hipoestimar, achar que está tudo bem quando existe sim uma alteração real,
ou então exagerar e tratar como doença o que é só um erro de exame. Esses dois caminhos podem te levar a decisões equivocadas, indicar uma cirurgia de catarata que não vai melhorar a visão, confundir glaucoma com outras neuropatias, iniciar um tratamento inadequado ou até deixar passar uma progressão real da doença. Agora, o que eu vejo é que a forma como geralmente se ensina isso em livros, cursos tradicionais, é muito teórica, cheia de detalhes técnicos que não ajudam na prática do consultório. É informação que se perde porque não mostra o que fazer no dia a dia na frente do paciente. Os livros, eles fazem uma abordagem muito teórica desses gráficos do campo visual e não trazem isso para a nossa prática do dia a dia no consultório. O método que eu desenvolvi é diferente. Eu corto os excessos e mostro só o que importa, em ordem, de forma organizada e prática. Essa estrutura nasceu da minha necessidade real de dar conta de pacientes com 10, 15 anos de exames acumulados. Se eu não tivesse criado esse roteiro mental, eu não teria segurança nem rapidez para analisar. Hoje eu ensino esse caminho justamente para você não passar pelo sufoco que eu passei. Dessa maneira, você evita ficar preso só nos gráficos corrigidos, confiando cegamente no que o aparelho te entregou pronto. Evita tentar analisar todos os gráficos ao mesmo tempo, sem uma ordem lógica. E evita também pular etapas importantes por pressa. Quer ver um exemplo prático disso? Imagina que você tem um paciente com catarata e glaucoma e você está pensando em indicar uma faco para ele. Então você quer saber qual é o prognóstico visual para orientar bem esse paciente. Catarata causa perda difusa no campo visual e eu já te mostrei aqui que tem um gráfico no campo visual, que é o desvio padrão, que desconta a perda difusa. Então ele é um bom gráfico para avaliar como fica a visão do paciente após a faco, tirando a catarata, certo? Vamos ver se é isso mesmo. O seu José chega para você com esse exame aqui e você fala: seu José, vamos operar a catarata que vai melhorar muito a sua visão, vai enxergar tudo depois da cirurgia. Aí você opera e depois da cirurgia, o seu José não só não melhorou, ele ainda piorou. A acuidade visual agora está pior do que era antes de operar e você fica sem entender nada. Como que pode isso? O que aconteceu foi bem simples, você não seguiu a ordem certa dos gráficos, você olhou primeiro para o desvio padrão e na verdade ele deveria ser o último gráfico que você olharia. E aí você não percebeu que na verdade o seu José tem um glaucoma avançado e esse desvio padrão é um erro técnico comum do aparelho em glaucomas avançados, que é fazer uma hipercorreção da perda difusa. Se você tivesse seguido a ordem certa, você saberia que esse paciente não pode ser submetido a uma faco isolada, porque a visão vai piorar. Ele precisa de uma cirurgia combinada fistulizante. Eu trouxe aqui um exemplo que é extremo. Depois de tudo que você já aprendeu aqui comigo hoje, fica óbvio que esse exame tem uma perda glaucomatosa importante. Mas e se isso fosse mais discreto? Será que você não teria indicado a cirurgia errada? Esse é o poder da sequência. Diferenciar uma alteração verdadeira de um erro e evitar decisões precipitadas. Tem ainda mais uma coisa que você precisa fazer para aprender a interpretar bem o campo visual com confiança, que é treinar o olhar. Isso significa que você precisa ver uma quantidade significativa de campos visuais de pacientes diferentes, com defeitos variados, até o ponto em que você reconhece os padrões de forma automática. Não é ficar decorando teoria, é prática, é olhar, comparar, repetir. No começo parece confuso, mas depois o seu cérebro já bate o olho e entende o que está acontecendo. É como treinar um músculo. Quanto mais você usa, mais forte e rápido ele fica. Por que ter esse olhar treinado é importante? Isso te dá segurança diagnóstica. Você não cai na armadilha de confundir um tumor de quiasma com um glaucoma, por exemplo, porque já viu várias vezes esses padrões e só de bater o olho no exame você já sabe qual doença suspeitar. O olho treinado, ele te traz agilidade, você interpreta rápido, sem ficar voltando várias vezes no mesmo exame.
Também permite condutas mais assertivas. Você não indica cirurgia desnecessária, nem perde o momento de intervir numa progressão. Então, não dá para estudar só teoria, porque não vai resolver. Não dá para ver só um exemplo de cada defeito, que é o que o livro te dá, porque não vai ser suficiente para criar confiança. E treinar só em exemplos perfeitos também não dá, você precisa se expor ao caos dos exames do dia a dia. No fundo, treinar o olhar é isso, é transformar a teoria em uma prática até que interpretar o campo visual vire quase instintivo. Até aqui eu já consegui te mostrar bastante coisa e só com esse conteúdo você já tem condições de enxergar o campo visual de uma forma muito mais clara, sem se perder em detalhes que não mudam a prática. Mas eu sei que na hora do atendimento sempre fica aquela dúvida, será que esse exame é confiável? Será que esse defeito é real ou é só artefato? Será que está progredindo ou é só flutuação? Será que eu estou interpretando certo? Será que não estou deixando passar nada? Foi justamente pensando nisso que eu preparei um treinamento completo, onde eu mostro passo a passo como interpretar o campo visual de forma segura. Eu organizei todo o conteúdo para que você não precise ficar perdido em índices soltos ou tentando juntar informações de várias fontes diferentes. É tudo em uma linha de raciocínio única, desde entender a lógica do exame até identificar a progressão, diferenciar defeitos glaucomatosos e não glaucomatosos e chegar ao laudo final com clareza. A ideia é simples, te dar segurança para oferecer o melhor para o seu paciente. Porque quando você domina o campo visual, você não só diagnostica com mais precisão, você também consegue conduzir o tratamento de forma mais assertiva, explicar melhor para o paciente o que está acontecendo e tomar decisões sem medo. Na introdução do treinamento eu já deixo claro, nesse treinamento você vai aprender só o que realmente importa. Não adianta ficar decorando o índice que não muda sua conduta, porque isso só gera mais confusão. Se eu não falei, é porque não é relevante para o seu dia a dia. E não importa se você usa Humphrey, Octopus ou qualquer outro aparelho, o exame é feito da mesma forma, os gráficos são os mesmos e a interpretação segue a mesma lógica. Isso já tira um peso enorme porque você não vai ficar achando que o aparelho tal é diferente ou que está faltando alguma coisa. Na aula 1, a ideia é te mostrar a lógica por trás do campo visual, porque eu sei que a sensação muitas vezes é de olhar para o exame e pensar, tá, por onde que eu começo? Parece um quebra-cabeça. Quando você entender como o exame funciona, qual aparelho usar e qual a melhor estratégia, tudo fica mais leve. É como se você tivesse um mapa e não precisasse mais andar no escuro. Na aula 2, a gente já vai para a parte prática. Quando pedir o exame, como usar o 10-2 e principalmente como avaliar se o exame é confiável. Essa é uma das maiores dúvidas, porque os índices clássicos, falso positivo, falso negativo, perda de fixação, eles ajudam muito pouco. Eu vou te mostrar o que realmente faz diferença. Olhar o tempo de exame em relação à estratégia escolhida e se o defeito encontrado faz sentido com a clínica do paciente. É nessa aula que você começa a enxergar o exame como uma ferramenta de decisão e não como um monte de números soltos. Na aula 3, a gente entra nos defeitos glaucomatosos. Essa é uma das maiores inseguranças. Será que eu sei identificar um defeito glaucomatoso? Aqui você vai ver não só o padrão no gráfico, mas também como isso se reflete no dia a dia do paciente. Porque não é só sobre enxergar um escotoma, é sobre entender como aquilo impacta na qualidade de vida, na leitura, na direção, na rotina dele. Isso muda completamente a forma como você encara o diagnóstico e o estadiamento do glaucoma. Na aula 4, eu mostro os defeitos não glaucomatosos. Essa parte é fundamental, porque o medo de confundir glaucoma com uma alteração neurológica ou retiniana é real. Então, eu trago os principais padrões que confundem e mostro como eles aparecem no exame. Assim, você aprende a diferenciar com clareza e não fica com aquela sensação de será que eu estou errando? Na aula 5, a grande pergunta, progrediu ou não? Todo mundo
trava aqui, porque a progressão ela pode ser sutil e a flutuação engana demais. Eu te mostro onde você deve procurar a progressão e como separar o que é piora real da doença do que é só variação normal entre exames. Isso dá uma tranquilidade enorme na hora de acompanhar o paciente, porque você para de viver na dúvida a cada campo novo que aparece. Na aula 6 eu compartilho o método CVC-7D. Esse é o roteiro que eu desenvolvi justamente para simplificar a interpretação. É como se fosse um checklist que você aplica em qualquer campo visual, sempre na mesma ordem e chega a uma conclusão clara. Isso elimina aquele medo de esquecer algum detalhe ou de ficar pulando de gráfico em gráfico sem saber o que priorizar. E na aula 7, a gente fecha com prática guiada. Eu trago mais de 100 exames diferentes de casos reais em todos os aparelhos, justamente para treinar o seu olhar. Porque interpretar campo visual não é só teoria, é treino. Quanto mais padrões você vê, mais fácil fica reconhecer. É nessa hora que o olho se acostuma e você começa a bater o olho no exame e já saber o que está acontecendo com confiança. A ideia do CVC-7D é que em apenas 7 dias você domine por completo a interpretação do campo visual. A cada dia, uma aula será liberada na plataforma, de modo que em 7 dias você consegue completar todo o curso. Mas não se preocupe se algum dia você chegar cansado e não conseguir acessar, porque as aulas vão continuar disponíveis para você ver no seu ritmo durante um ano. Você pode acessar tanto pelo celular quanto pelo computador. Isso facilita demais porque você não precisa parar a sua rotina ou esperar um horário específico para estudar. Você pode assistir a uma aula no consultório, no intervalo entre as consultas ou em casa. O conteúdo fica sempre ali, pronto para você retomar de onde parou. As aulas foram pensadas para caber no seu dia a dia. Não são aquelas aulas longas, arrastadas, cheias de detalhes inúteis. Aqui você vai direto ao que interessa. Entender o exame, aprender como interpretar e usar o campo visual na conduta e ganhar confiança para interpretar qualquer resultado. Você vai perceber como a lógica das aulas muda completamente a forma de enxergar o campo visual. Em pouco tempo, aquilo que parecia confuso passa a ter sentido. Você olha o exame e sabe por onde começar. Reconhece os padrões, entende quando vale a pena confiar, quando precisa repetir e como isso muda a decisão no caso real do paciente. Você tem tudo em um só lugar: as aulas, os materiais complementares, os exemplos práticos, tudo organizado e disponível para você consultar quantas vezes quiser. Não é um curso que você assiste uma vez e esquece depois. É um conteúdo que fica como referência, que você pode abrir sempre que tiver uma dúvida em algum caso, com um ano de acesso à plataforma. Além de todo o conteúdo das aulas, você ainda tem acesso a materiais extras que vão facilitar ainda mais a sua rotina no consultório. O primeiro é um livro digital de modelos de laudos prontos, feito para te poupar tempo e servir de guia. Ele te traz exemplos de diferentes cenários clínicos, desde exames normais até suspeitos, glaucomatosos iniciais, moderados, avançados e até os defeitos neurológicos também. Em cada modelo você encontra comentários de exemplo que ajudam a descrever o exame de forma clara e objetiva, sem enrolação. É aquele tipo de material que você pode deixar aberto no computador ou no celular durante o atendimento e usar como uma referência imediata. O segundo bônus é uma aula completa sobre a correlação entre as alterações no campo visual e no OCT de nervo óptico, pensada justamente para integrar essas duas coisas que mais geram dúvida: campo visual e nervo. Eu preparei um guia mostrando como correlacionar os padrões de defeito que você vê no campo visual com os gráficos do OCT, especialmente nas alterações glaucomatosas mais comuns, mas também nas doenças neurológicas e nas retinopatias. Isso facilita demais, porque em vez de olhar os exames separadamente, você aprende a conectar estrutura e função.
O terceiro bônus é um fluxograma exclusivo e extremamente útil para o seu dia a dia no consultório, que é um fluxograma clínico que relaciona a localização e o tipo de defeito no campo visual com os impactos funcionais na vida do paciente e te orienta sobre como conduzir cada cenário na prática. Muitas vezes, ao interpretar o campo visual, a gente foca apenas no diagnóstico e no estadiamento da doença, mas esquece de traduzir aquele achado em dificuldades reais que o seu paciente vai enfrentar no cotidiano. Esse fluxograma ele vem justamente para preencher essa lacuna. Você aprende a não apenas diagnosticar, mas também interpretar o impacto funcional da perda visual e a orientar o paciente com clareza. No final das contas, esse bônus te ajuda a sair do lugar comum da análise técnica do campo visual e passar a ter uma conduta mais empática, resolutiva e focada na qualidade de vida do paciente, o que é um diferencial enorme no nosso atendimento. Esse é o tipo de abordagem que fideliza um paciente para a vida inteira. O paciente vê que você está pensando nele, não só na doença, e entende as necessidades que ele tem. Esses bônus, eles complementam o curso e tornam o aprendizado muito mais aplicável no dia a dia. A ideia é que você não só entenda o campo visual em profundidade, mas também tenha ferramentas práticas para interpretar, registrar e comunicar os seus achados com muito mais segurança. Diante de tudo que eu te mostrei até agora, você tem 3 escolhas possíveis. A primeira é simplesmente deixar isso de lado, seguir como está, continuar pedindo campo visual, mas sempre com aquela sensação de insegurança, dependendo do laudo, sem certeza se o exame é confiável ou não. A segunda é tentar aprender sozinho, no erro e no acerto. É um caminho possível, mas é longo, cansativo e cheio de dúvidas. Você vai passar por frustrações, perder tempo precioso e o pior, você pode acabar deixando de oferecer o melhor para o seu paciente. E existe um terceiro caminho, o caminho de você pegar na minha mão e ter acesso a um método já testado, organizado, que vai te dar clareza e segurança para interpretar qualquer campo visual. Eu sei que agora você deve estar pensando, Samantha, quanto que vai custar esse treinamento de verdade? É natural você comparar com congressos, passagem, hotel, inscrição e concluir que deve ser caro. Mas antes de falar de preço, eu preciso falar de valor. Quanto custa para você oferecer o melhor para o seu paciente quando o assunto é campo visual? Quanto custa abrir um exame e ter certeza do que você está vendo? Artefato ou defeito real, progressão ou flutuação, sem ficar preso ao laudo? Quanto custa economizar tempo aplicando uma metodologia segura, direta, que cabe na rotina do consultório e evita retornos desnecessários só para repetir campo? É por isso que antes de falar de preço, eu preciso que você reflita quanto vale para você ter domínio do campo visual, economizar tempo seguindo uma metodologia válida na sua rotina e ainda oferecer o melhor para os seus pacientes. Isso que você está vendo na sua tela é tudo que você vai receber. Todas as aulas estruturadas, gravadas para você assistir no seu ritmo, pelo celular ou pelo computador. E o melhor, pode voltar quantas vezes quiser. Não é aquele conteúdo que você vê uma vez e depois se perde. Aqui você tem uma referência constante para consultar sempre que precisar. Agora me diz, quanto deveria custar um treinamento que reúne todo esse conteúdo que te poupa tempo, evita erros na interpretação, aumenta sua confiança e ainda entrega ferramentas práticas que você pode aplicar já no próximo paciente? Para a gente ter uma referência real e concreta, vamos colocar na ponta do lápis. Hoje, a mensalidade média de uma faculdade de medicina no Brasil gira em torno de 7, 8 mil por mês em faculdades privadas. Em alguns lugares chega fácil a 12, 13 mil por mês. Isso é o valor que muitos colegas investem mês após mês durante 6 anos para ter a formação básica. E se a gente comparar com um congresso presencial, bota aí na conta passagem, hospedagem, inscrição, alimentação, facilmente passa de 5 mil reais e ainda assim você voltaria para casa sem um método estruturado, só com anotações soltas.
Mas é claro que eu não vou te cobrar 13 mil reais como se fosse uma faculdade de medicina e também não vou te cobrar os 5 mil reais que você gasta em um único congresso para você ter acesso a esse conhecimento por um ano. Eu sentei com a minha equipe, a gente analisou, comparou com o que é oferecido em outros cursos e principalmente olhou para o valor real que esse treinamento entrega. E o valor justo que nós chegamos para esse programa completo, com todo o conteúdo estruturado, gravado, com materiais de apoio, seria de R$ 4.997. Eu pensei muito em como facilitar o acesso para incluir o máximo possível de oftalmologistas, porque, no fundo, o meu propósito com esse treinamento não é só ensinar a interpretar o campo visual. É ajudar a transformar a forma como a gente conduz os nossos pacientes e ter um impacto real de evitar a cegueira. Quanto mais colegas tiverem segurança nesse exame, mais pacientes vão ser beneficiados. E como essa é a primeira turma, eu quero oferecer uma condição realmente diferente que, sinceramente, eu não sei se vai se repetir. Por isso, ao invés de R$ 4.997, eu não vou te cobrar esse valor para essa turma, exclusivamente para você que está aqui comigo agora. O valor será de apenas R$ 1.997. E ainda com a possibilidade de parcelar em até 12 vezes no cartão para que isso caiba no seu bolso sem dificuldade. Se você fizer uma conta rápida, você vai ver que esse investimento sai por muito menos do que você imagina. Parcelado, ele custa menos do que o valor que o paciente paga por um único exame de campo visual particular. E se a gente comparar, é até bem menor do que um jantar em família num restaurante. Então, revisando, ao entrar no treinamento, você recebe acesso completo aos 7 módulos gravados, ao e-book de laudos prontos, a aula bônus de OCT, ao fluxograma de impacto do campo visual na qualidade de vida do paciente, além de 12 meses de acesso à plataforma para assistir quando e onde quiser. E agora sim, o link para você se inscrever vai ser liberado aqui no chat e também na tela junto com o QR Code para você escanear direto pelo celular. Então já se prepare aí em 3, 2, 1, link no chat, link na tela, QR Code disponível. Essa é a sua chance de entrar para a primeira turma desse treinamento e transformar de vez a forma como você interpreta o campo visual, com clareza, segurança e oferecendo o melhor para os seus pacientes. Pode ser que você esteja aí pensando, tá, Samantha, e se eu não gostar da sua voz, do jeito que você explica, ou até mesmo do meu sotaque carioca, eu entendo totalmente. Por isso que eu ofereço a garantia incondicional de 7 dias. Você tem 7 dias inteiros para assistir às aulas, conhecer o curso, sentir se faz sentido para você. E se por qualquer motivo você não se identificar, não foi com a minha cara, não se conectou, é só solicitar o reembolso. A gente devolve o seu dinheiro sem nenhuma pergunta, simples assim. Eu quero aproveitar esse momento também para responder algumas dúvidas que vocês podem estar tendo. Então, eu separei aqui algumas perguntas que eu sei que podem estar passando pela sua cabeça agora e eu vou esclarecer todas elas para que você fique tranquilo na hora de tomar a sua decisão. Quanto tempo demora para eu começar a aplicar o que aprendi? O treinamento completo é feito em 7 dias, mas o conteúdo é muito voltado para a prática já desde a primeira aula. Então, se você assistir a primeira aula hoje, amanhã mesmo você já está botando em prática no consultório. O curso é só teórico ou tem casos práticos? Tem as duas coisas. A parte teórica é importante para o aprendizado, mas eu sempre digo que a teoria que eu ensino é voltada para a prática. É a parte da teoria que faz diferença na conduta e sempre vendo exemplos práticos da aplicação dessa teoria no dia a dia. E além disso, o treinamento tem mais de 100 exames de campo visual para exercício prático. Você faz a sua análise e depois vê o meu comentário sobre aquele exame. O curso serve para qualquer aparelho de campo visual? Sim, todos os aparelhos eles seguem os mesmos princípios de exame e mostram os mesmos gráficos. Só muda a maneira como esses gráficos são apresentados. O conhecimento teórico ele serve para todos e na parte prática nós vamos ver exames de todos os aparelhos. E se eu não tiver tempo suficiente para assistir e aplicar tudo?
Olha, meu amigo, se você acha que o seu paciente não merece a sua dedicação para assistir 7 aulas de um exame que é essencial na sua prática, de repente é melhor você mudar de profissão até, viu? Porque a medicina ela requer atualização constante. Quanto tempo eu vou ter acesso ao curso? O acesso ao curso é por 1 ano e nesse tempo você pode ver e rever quantas vezes você quiser as aulas. Então você pode fazer o treinamento em 7 dias ou em 1 ano, o ritmo que for melhor para você. Esse curso é só para especialistas em glaucoma? De jeito nenhum. Todo oftalmologista precisa saber interpretar muito bem o campo visual. É uma parte básica e essencial da nossa prática, então serve para quem é residente, fellow, oftalmo geral, especialista em glaucoma e especialista em outras áreas também. O que acontece se eu não gostar do curso? Você tem a possibilidade de pedir o reembolso. Mas pela minha experiência com as turmas anteriores de todos os meus treinamentos, eu já sei que isso não vai acontecer, mas sim, se precisar, você tem direito a 7 dias de reembolso do seu valor integral que foi pago sem nenhum questionamento. E agora eu já quero saber quem aqui já entrou, quem já está dentro do treinamento. Comenta aqui embaixo, eu estou dentro, só para eu saber quem já faz parte. Eu quero dar as boas-vindas pessoais a cada um de vocês que decidiram dar esse passo, porque eu sei que isso significa oferecer mais segurança, mais clareza e, no fim das contas, o melhor para os seus pacientes. E para você que ficou aqui comigo até o final dessa aula, eu deixo aqui a minha gratidão. Foi um prazer enorme compartilhar esse conteúdo. Eu espero de coração que você tenha aproveitado cada ponto que eu trouxe. E um recado importante, o treinamento já começa hoje. Assim que você entrar, já tem acesso imediato à plataforma e à primeira aula. Ou seja, não é para daqui 1 semana, não é para daqui 1 mês. Você começa hoje mesmo a transformar a forma como interpreta o campo visual. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou animada para caminhar com você nessa jornada e nós nos vemos dentro do treinamento. Tchau, tchau e boa noite.